Londrina, 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 estás presente em cada coração. Ô Matheus, como é que tá a atenção de vocês para esse fim de rodada, né? Porque hoje tem jogo Vila Nova Bahia, amanhã tem os adversários direto, Náutico, tem o Avaí, enfim. Como é que vocês estão de olho nesse fim de rodada? Acho que vai chegar hoje à noite, né, no horário do jogo. No momento assim, eu não penso muito agora, mas à noite vou sentar, vou procurar saber os resultados e torcer. Não tem o que fazer, tem que torcer contra agora. E fazer nossa parte dentro de campo também. Agora treinar bem e à noite torcer contra. Matheus, hoje é o último treino aberto para a imprensa, né? Vocês estão numa reta final e tá o foco total, a ordem é concentrar, é isso? Realmente é uma reta final, um momento muito importante, que vai precisar da concentração total, do foco total e a doação total também da equipe, né? E uma precisão muito grande nessas 4 últimas rodadas. Matheus, historicamente o Londrina ao longo dessa Série B, ele conseguiu grandes vitórias com times que estão aí na parte de cima da tabela, que teoricamente deixam jogar mais, que tem uma situação de jogar assim como o Londrina, e por outro lado ele acabou tropeçando naqueles times mais fechados e tal. Isso pode ser um bom referencial para esse jogo de terça-feira, quando vai enfrentar o líder, que é um time que joga também buscando o ataque. Isso pode ser uma boa referência? Sim, mas sabemos também que a equipe deles tem um certo cômodo, né, na tabela. E eu acho que não vão se lançar assim como se lançaram em todos os jogos até aqui. Acho que eles vão se segurar um pouco, até por estar mais acomodado. E nossa equipe vai ter uma função muito difícil, que vai ser de armar jogadas contra uma equipe também que tem uma boa defesa, né, assim como a nossa, e que vem de um aproveitamento muito grande no campeonato. Mas vai de nós temos capacidade, temos fé, confiança que vamos sair com um bom resultado na terça. O que é que o time precisa fazer diferente aí? Do que, por exemplo, os 2 últimos jogos em casa, onde o time só empatou? Acho que uma precisão maior, né? Precisão na finalização, na armação de jogadas, não tomar gol e realmente um aproveitamento muito grande agora. Você acha que o fato de o Londrina ter a melhor defesa do campeonato, e isso já vem ocorrendo há muitas rodadas, acho que isso pode ser um trunfo para essa reta final? Pode. Até porque precisamos de vitórias agora, né? Pelo menos 3. E não tomar um gol já é um grande passo. Você está de volta ao time titular, imagino, agora, com a série do Marcondes, né, com a lesão dele. Qual é a motivação agora para essa volta? Realmente a gente fica fora, a gente vê o quanto é bom estar dentro de campo, o quanto é gostoso, né, jogar e poder ajudar de uma forma mais ativa. E essa é a minha motivação. Matheus, existe algum outro resultado que não seja a vitória ou um empate que passa pela cabeça de vocês? Porque um tropeço diante do Atlético Goianiense pode acabar com as pretensões do Londrina, né? Não, agora realmente todo jogo é vitória. A gente só pensa na vitória. Lógico também que não pode trazer isso como um peso, né? Trazer algo como motivação e nos mantermos organizados também, realmente não se lançar totalmente para frente. Não tomar gol já vai ser um grande passo e nós vamos encaixar um gol, ou quem sabe 2, né? Para chegar nessa reta final realmente com tudo, que vai precisar de um aproveitamento muito grande desses 4 últimos jogos. Ô Matheus, o Everton Senna, também o Marcondes também, jogaram, e o Senna um pouco mais, se não me falha a memória, faz uns 5 ou 6 jogos aí que ele está pendurado com 2 cartões amarelos e ele tem... Né? Como é que é para o zagueiro jogar pendurado e ao mesmo tempo conseguir isso que ele tem conseguido, né? Vários jogos aí sem tomar cartão e sem cumprir essa suspensão aí? Eu vou levar esse pensamento quando eu estava pendurado. Realmente eu não me focava em não tomar cartão. Eu acho que tem que tomar cuidado em lance mais longe, né? Meio de campo, assim, não procurar não fazer uma falta muito brusca, que não seja necessário. Mais próximo da área ali, eu não pensava 2 vezes. Chegava firme e procurando sempre a bola. Se tivesse que tomar, eu tomaria. E o Senna também, pelo estilo de jogo dele, né? Ser um jogo mais agressivo, de velocidade. Acho que ele não pensa nisso também. Mas para zagueiro é mais difícil, né? Já tanto tempo assim, você... Realmente é. Ô Léo, qual que é a motivação para voltar ao time titular? Estou feliz, eu estava assistindo o jogo da arquibancada no jogo passado. Parece que a gente sofre mais, né, quando tá lá de fora.
de cima quer chutar a bola, quer fazer gol. E eu estou motivado, espero que essa feira possa sair o resultado positivo pra gente. Ô Léo, com relação aos outros jogos da rodada, né? Hoje tem Vila Nova e Bahia, amanhã tem o jogo do Náutico. Como é que vocês vão assistir a essas partidas? Com bastante atenção, né? Pensando que os resultados podem favorecer o Londrina. É isso que a gente espera aí nessas últimas rodadas. Torcer contra vale também? Vale, claro. Sendo bom pra gente, vale. Agora, ô Léo, o time teve algumas dificuldades, né, nesse jogo da terça-feira e talvez até pela forma como o adversário marcou, a produção pelas laterais não aconteceu tanto, né? Os jogadores tiveram, né, os espaços eram pequenos. Você acha que com a sua volta, você é um jogador voluntarioso e tal, que, né, tem procurado sempre fazer a jogada de ataque, pode ser uma alternativa para o Londrina, principalmente nesse próximo jogo em casa, onde o adversário, né, sempre vem mais fechado e tal. A alternativa pelas laterais pode ser uma saída do time? O Tencate tem falado muito isso com a gente, jogar pelas pontas, fazer jogadas liberadas. Eu espero que quando eu voltar eu possa ajudar e fazer da melhor forma possível para ajudar o Londrina. Eu acho que nesse jogo eles marcaram bastante. Foi um time que veio para marcar, para depois atacar. Eu acho que essa também foi uma dificuldade. Mas espero aí quando voltar poder fazer da melhor forma. Você acha que o Atlético pode ser diferente, até por ser o líder do campeonato, ter um time mais técnico? Você acha que ele pode jogar de uma forma diferente, por exemplo, em relação ao Paysandu, um pouco mais aberto, saindo mais para o jogo? Eu acho que entrar um pouco mais para o jogo. Eu acho que eles só não querem um acesso. Eu acho que nessa reta final eles também querem ser campeão da Série B, que é um título importante também para a carreira de alguns jogadores, de muitos jogadores na verdade. E eu acho que vai ser um jogo mais aberto, um jogo que as duas equipes vão querer a vitória. Vai ser um jogo bom de jogar. Ô Léo, agora restam 4 jogos, né, para o fim da competição, 2 fora, 2 em casa. Como é que vocês estão planejando internamente esses 4 jogos? Planejando em ganhar todos. Sair, o jogador entra para ganhar todos. Claro, aparecem as dificuldades que o time lá do outro lado também treina, trabalha e também quer vitória. Mas o pensamento é vencer todos os jogos. É possível? Claro, chegando até que tem que sonhar cada vez mais. Como é que está o ambiente? É uma pressão normal, né, interna de vocês mesmos, uma ansiedade maior nesse momento? Como é que está o grupo? A gente está tentando ficar o máximo tranquilo e focado e jogo a jogo, porque agora a gente pensa como pegar times que estão lá embaixo, mas eu acho que vai ser um jogo mais difícil que a gente vai aqui pela frente. Eu acho que a gente está bastante concentrado, confiante que a gente possa subir e fazer o Londrina ser grande. Tencate, então como é que vocês estão vendo esse final de rodada? Tem jogo hoje, tem jogo amanhã. Qual é a atenção para essas partidas? É o que a gente sempre fala, né? A gente sempre quer depender de nós mesmos, mas infelizmente a gente não depende. A gente torce para que alguns resultados nos favoreçam. O resultado é que o Bahia, pelo menos empate, né? Para que a gente não tenha assim desgarramento ou aumente essa pontuação. Tanto do lado do Bahia como do Náutico, o próprio Avaí, né? Então também é o Avaí que eu considero mais importante ainda, porque é um confronto direto que a gente tem aqui também. Mas eu vejo que Bahia tem um jogo difícil contra o Vila, não é fácil jogar lá contra o Vila, né? Por mais que o Vila perdeu alguns jogos, é um jogo difícil. Eu vejo o CRB e Náutico também um jogo dificílimo, e o CRB ainda tem algumas pretensões, ainda pensa que existe uma possibilidade, tem 49 pontos, se falar em termos de pontuação tem, então são jogos difíceis. Talvez em termos de pontuação quem está numa situação confortável também é o Paraná aqui, está já naquela zona, né? Que dificilmente cai. Mas a gente torce agora para o Paraná, que o Paraná também, pelo menos, arranque o empate lá do Avaí, que para nós seria importante. Porque pelo menos não aumenta, né, essa pontuação, mantém uma certa pontuação, para que a gente possa fazer a nossa parte daqui para frente. Tencate, você imagina o Atlético um time diferente dos últimos adversários que o Londrina enfrentou em casa, né? O empate com o Luverdense, sobretudo o jogo com o Paysandu, um time que tem uma situação muito mais confortável no campeonato, mas claro, tem aspiração ainda, matematicamente não está classificado e briga pelo título. Você espera um time que jogue mais aberto pelas características e diante disso aí o time ter um pouco mais de espaço para jogar? Ah, com certeza, é um jogo diferente. Um jogo como foi o Bahia aqui, né, como foi o Criciúma aqui também, o Criciúma jogou aberto conosco aqui, não foi um time que jogou fechado.
é um jogo que vai ser situações francas, né? O próprio Oeste de Itápolis foi uma equipe que jogou aberto, não jogou bem retrancado. Então, por característica e por tudo que fez durante a competição, eu tenho visto vários jogos do Atlético Goianiense, é bem claro isso para mim. Não é uma equipe voltada para se defender, né? É uma equipe sempre voltada para atacar. Né? Então, até a boa campanha se justifica também. Né? Então, tem um time com muita qualidade, uma postura interessante, mas vai ser um jogo franco, um jogo aberto com certeza, de ambos os lados. E isso você entende que é favorável? É bom, né? Falar corre risco, é óbvio, mas quem não quer correr risco agora? Tem que correr risco, não tem como. Então a gente sente que isso é muito favorável. Até o Paysandu, a gente trazia aquela dúvida, né? Até eu comentei isso na apresentação dos jogadores. Falei, olha, se eu fosse o treinador eu faria isso, mas, porque no último jogo ele tinha usado uma formação de 2 atacantes, né? E aí eles tirou um atacante, colocou um lateral, inclusive, para fazer um homem liberado para fechar um espaço nos nossos laterais. E jogou realmente para se defender, para poder marcar. Mas não vejo o Atlético do Goianiense dessa forma, até o próprio perfil da equipe, a maneira de jogar, o treinador poucas vezes mudou a forma de jogar e não acredito que vai mudar agora também, mesmo ganhando do Goiás e já confirmando, né, a sua ida para a Série A, que aí com 66 pontos, dificilmente, né, vai estar fora, 65, né, vai estar fora, mas a gente sabe que aí pelo menos diminui um pouco aquela, e vem com uma empolgação a menos, né, mas se também não ganhar, também ele vem com o pensamento, nós temos que tirar ponto do Londrina lá. Então por isso que eu acredito nesse jogo aberto, jogo franco. E foi o Criciúma dessa forma que eles fizeram, contra o CRP, contra o Náutico também eles fizeram um jogo dessa forma também, não ficaram se omitindo no jogo, jogaram, então vai deixar espaço. E aí cabe a nós, né? Não tem que ter competência para fazer a nossa parte, jogar bem, jogar organizado, se defender bem. E o jogo, inclusive, do Atlético Goianiense, a parte ofensiva é a principal. Principalmente os 3 homens, 4 homens de frente ali, Magno Cruz, né? Eu vejo que é um jogador excelente, que faz muita jogada liberada, interessantíssimo esse jogador. É um dos principais que inclusive vem marcando o gol, né? Mas ainda tem uma linha de frente ali. Se fosse falar nomes aí, a gente ia falar os nomes 4, 5 ali da frente. Muito bom jogador, muito bom time. Vem cá, você falou sobre correr riscos, né? Você pensa daqui pra frente, faltando aí 4 rodadas, em ousar colocar um ataque mais ofensivo, fazer alguma coisa diferente do que as estratégias que você já vem usando desde o início do campeonato? A gente já fez o último jogo, né? Nós terminamos com 3 atacantes, Safira, o Jô e o Bruno Batata, né? Tendo só apenas o Germano, uma formação de 2 meios, inclusive Zé Rafael e Felipe. A gente entende assim, não vejo para onde correr muito daquilo que a gente tem feito. Nessa formação de ter 3 meias e 2 atacantes, como também 3 atacantes em algum momento. Até pelo momento dos jogadores, porque até mesmo a gente chegou num momento que a gente já sabe quem é quem da nossa equipe. Quem pode fazer, quem não pode fazer, quem está no melhor momento, quem não está no melhor momento. Estamos tentando sempre cutucar um ou outro para que haja uma inspiração nessa reta final, para que dê um boom. Né? A gente vê isso no Rondinelli, que tem capacidade, tem qualidade para isso. É um jogador que tem virtude para poder dar esse boom, então é um dos jogadores que a gente tem cutucado. Tenho falado inclusive do Zé Rafael, que é um grande jogador também, e que nesses últimos jogos apareceu oportunidades para ser decisivo e não foi, mas a gente sabe da sua capacidade, como do próprio Jô, da mesma forma. Né? Um jogador que fez uma brilhante Série B conosco, né? E está chegando nessa reta final e tem que aparecer. E vejo que até eles tiveram oportunidades bem claras nos últimos jogos. Né? Então a gente vai instigar isso, dar moral, passar confiança. Né? Mas fora isso, nós sabemos muito bem claro, a formação da equipe não dá pra gente falar, vamos fazer o que mais, né? Tirar um lateral, botar um atacante, aí começa a ir para um princípio que eu acho que não cabe. O que cabe é aquele posicionamento ali. Essa formação de 3 atacantes, 3 meias e essa variação, né? Dependendo da situação do jogo, fica favorável a isso ou aquilo. Então vai depender de cada momento do jogo. O Marcondes está fora, o Matheus entra no lugar dele, o Léo volta, né, com suspensão. Se você não tiver nenhuma surpresa até terça-feira, o time que entra em campo deve ser o mesmo que vem atuando nas últimas. É bem provável, né? Talvez se você me perguntaria se tivesse alguma mudança, poderia ser justamente nessa, né? De repente abdicar do Anderson, ter um meia já ofensivo à frente, com o Rondinelli, né? Ter uma formação um pouco diferente no sentido de articulação de jogadas. Mas na linha de frente eu não vejo ainda por que mexer e também não vejo muitas alternativas da onde tirar esses e colocar outros. Né? Até mesmo porque todo mundo coloca, o Itamar fez gol de novo, né? Teve presente, fez boas jogadas, então acho que tem que continuar com essa aspiração dele.
o erro do árbitro, do auxiliar, na verdade, que tirou o gol e tirou a vitória nossa, que poderia ser a vitória. Mas ele teve boa participação, finalizou, participou de jogadas interessantes, né? Então, ali que eu digo, né, que o Zé Rafael está próximo dele, tem que aparecer mais. Esse que o Zé apareceu em vários jogos, é decisivo, que o Zé vai aparecer, eu tenho certeza, estou acreditando muito nele, e como joga, da mesma forma, ser esse jogador participativo. Então talvez se tiver alguma mudança vai ser nesse sentido, né, uma entrada de um meia mais ofensivo ali, para a gente sair dessa formação, mas fora isso não vejo num momento ou outro mudança por enquanto. Tem um setor que seria que você tivesse com maior foco, porque a gente vê o Londrina com a melhor defesa do campeonato, né? Mas quando a gente fala de ataque, ainda está ali só à frente dos 5 últimos. Você tem uma atenção especial ali na frente, na armação dos meninos? A gente trabalha toda semana, rodada a rodada. Isso foi, desde o início da Série B, um grande questionamento, né? Que era a questão da criação, a questão da definição. Então a gente passou toda essa trajetória da Série B carregando isso conosco, né? Que era o aproveitamento de gols, o número maior de gols, fazer gols. A gente sempre foi uma equipe equilibrada, ofensiva. Nós tivemos N oportunidade de gol, a equipe cresceu em vários momentos, ganhou nos seus placares de 1-0, chegou até abrir um placar de 3-0 que foi contra o Oeste, né? E a gente continuou trabalhando para isso. Houve um revezamento, por exemplo, o Kenson era artilheiro, o Germano era artilheiro, né? Hoje nessa situação, o Kenson encaixou um momento de gols, depois diminuiu, não marcou mais, diminuiu a operação dele, né? Ficou inoperante em alguns momentos, no entanto que a gente mudou por isso, né? E os outros atacantes também da mesma forma, vinha com essa magreza dos gols, né? E depois começou a aparecer a estrela do Itamar agora na reta final, né? Com os 2 gols, lá Brasil, Criciúma, né? E de novo ele fez gol de novo, então a gente está acreditando nele. Então ele está tendo essa participação, então o que realmente está faltando é esse aumento da produtividade desse pessoal aqui do lado, por isso que eu estou dizendo. Jô, o próprio Zé Rafael, Felipe, né, a chegada do Anderson, por isso que talvez possa ser entrada o Rondinelli. Então esse pessoal que é apertar mais, chegar mais, definir mais, né, ter um aproveitamento inclusive de chute que a gente teve menos nesse jogo, né, a gente tentou com muitos cruzamentos, apesar que a defesa deles também se postou muito bem atrás da linha da bola, muita marcação no meio campo, então isso dificultou também, mas aí a gente vai ter que buscar essas alternativas. Então essas alternativas que eu acho que é o que a gente vai dar foco, para que a gente aumente a produtividade e a busca do gol. Encaixe na defesa, a substituição do Marcondes provavelmente pelo Matheus. É um problema para você mexer na defesa, que é o trunfo do Londrina, né? A melhor defesa do campeonato? Na verdade não, até porque o Matheus era o titular, né? Inclusive após a sanada lesão, lá contra o próprio Brasil de Pelotas, era para ter voltado o Matheus. E aí eu optei por não, porque fazia pouco tempo ele não tinha tido ainda aquela adaptação necessária para o jogo contra o Brasil. Até tive essa fala com ele. E foi muito honesto com ele naquele momento. Eu falei, olha, se tudo correr bem, você no próximo jogo contra o Criciúma, você deve voltar. Mas aí o Marcondes tacou a pau, né, contra o Brasil. E foi muito bem. E aí a fala mudou-se, né? Porque eu cheguei no Matheus e falei, Matheus, eu prego aqui que quem está vivendo o melhor momento joga. Né? E mesmo você vindo como era titular, o Marcondes foi muito bem, casou muito bem ali, encaixou uma sequência, falei, então eu não vou mudar. Né? Então aconteceu isso aí. E agora apareceu de novo a oportunidade com o Matheus. E isso é importante que eu falei até com o Matheus, porque o foco dele não mudou. Ele manteve focado, trabalhando forte para aparecer essa oportunidade. Entrou no jogo, foi bem de novo. Então eu não tenho essa preocupação ali não. Eu acho que nós vamos ter que realmente sempre estar focado para buscar o gol lá. Esse vai ser o foco. Ricardo, em relação ao que isso, existe alguma coisa psicológica, tal, algo físico? Ou é uma mera opção sua? Assim? Ele que já tem experiência em jogar fora do país, tal, ele vai ter que esperar a vez dele, talvez para o ano que vem, ou talvez ele possa ressurgir assim? Existe não, mas pode, já nos ajudou, pode vir ajudar daqui a pouco de novo. Eu acho que são as opções que a gente tem criado, né? Por exemplo, ele jogou aqui inclusive o último jogo contra a Luverdense, que a gente empatou, né? E aí ele tomou o 3º cartão, né? Até que naquele dia assim, um jogo razoável. E aí ele tomou o 3º cartão, não viajou contra o Brasil, e apareceu a estrela de outro atacante, né? O Itamar, a gente propôs esse jogo para ele jogou, fez o gol. Já na sequência, da mesma forma, aí eu não preferi mudar em função até do momento do Itamar. E de novo foi bem o Itamar, inclusive melhor do que o jogo contra o Brasil, porque foi mais participativo, criou situações de gols a mais, participou mais do jogo e fez o gol também. Poderia nos ter dado inclusive a vitória. Então aí vem essas opções, né, do momento do jogador, né?
tem como. Se eu falo, independente de cada jogador, o seu nome, a sua estrela, eu acho que o que vale é o momento, como eu estou falando do Matheus. Pegar o Matheus, ele fez 15 jogos aí na Série B, 18 às vezes como titular. E ele saiu, o Marcondes pegou a vaga, aproveitou o momento, né? Então, já que o Itamar está acontecendo esse momento de gols, né? Mas mesmo assim nós vamos acreditar no que é isso. Eles juntos podem jogar? Não, acho que para o momento do jogo sim, para o momento assim, 15, 20 minutos, até já tive essa fala lá atrás, né? E 15, 20 minutos eu acho que acredito que até cabe, mas 90 minutos não dá por causa das características, né? Os dois, porque são jogadores assim, de posicionamento, não são jogadores de mobilidade, né? Então por isso que eu tenho usado inclusive mais o Safira com um primeiro atacante. Então o Safira com o Itamar foi usado, o Safira com o Kenzo, como entrou lá contra o Criciúma, e a gente teve chance para fazer o gol da virada contra o Criciúma lá. Aqui o Safira com o Batata da mesma forma. Né? E para cada jogo vai ser essas opções. Né? Eu tinha um faro desse jogo com Batata para entrar e vinha treinando bem porque eu achava e ficou o contato físico, falei, eu vou usar o Bruno. Não deu certo? Não deu, tudo bem, paciência. Então daqui a pouco vem o jogo, conforme for o Atlético Goianiense, é um jogo em teoria mais técnico, ou seja, talvez favorável na sequência porque isso entrar. Então tudo vai depender do momento do jogo. Ricardo, agora 4 jogos, né, no fim do campeonato, 2 times que estão no topo e 2 times que estão embaixo. Qual o grau de dificuldade? Qual é mais difícil? Os que estão no alto ou os que estão já rebaixados? É ambos, né? Mas é claro que jogar com equipes equilibradas eu acho que sempre é melhor, né? Porque você corre risco, você corre. Mas essas equipes organizadas, como a Atlético Goianiense, também ela te dá a chance de você buscar um jogo organizado, um jogo da onde que você trabalha a sua parte tática. O Sampaio vai virar aquela equipe descomprometida, né? Aquela equipe que se torna assim um franco atirador. Pode ir lá para fazer 1, 2 gols, como aqui vai ficar tudo aberto atrás, mas fica aquele time descompromissado. Então se torna um time perigoso por isso. E esses jogos são perigosos por essa situação. A gente viu aí inclusive o Sampaio surpreendendo várias equipes dessa forma. Mas quem está nesse momento e nessa posição, nos perdoe, né, quem está lá, mas a gente vai ter que fazer por onde. Né? Não podemos nem pensar em ir lá. É na casa do Sampaio, lá no Maranhão, em São Luís, na casa do adversário, mas o momento que o Londrina está vivendo e a chance que nós estamos tendo para buscar algo a mais, nós vamos ter que se desdobrar, em casa e fora. Ô Tencati, agora esses 4 jogos são cruciais no processo. Como você pensa em usar a experiência dos jogadores como o Germano, Itamar, mais rodado, que conhece mais o futebol, nesse momento? Olha, para tudo, seja nas conversas do dia a dia, vestiário, né, preparação para o jogo. Né? Então, esse tipo de organização, planejamento, a gente já viveu isso aqui também, não nesse momento para uma Série A, mas a gente já viveu uma transição de Série B para C, de C para B, então a gente já participou desses momentos decisivos várias vezes, então a gente sabe como é esse momento, né? Então vai criando uma ansiedade, vai criando um processo à volta de tem tudo que dá certo e a ansiedade é essa para tudo dar certo. Então eles vão contribuir, como a comissão vai contribuir, então vai ser uma série de fatores que vai fazer essa junção. E claro que a gente faz os pedidos, né? Para que cada um deles traga o que já viveu em outros clubes, ou até mesmo aqui no Londrina, resgatar para esse momento. Porque é para fazer a diferença. E os detalhes fazem a diferença. Né? Desde uma preparação do jogo, concentração, o vestiário. Então isso é o que faz a diferença para chegar nesse momento o atleta está focado para definir e dar tranquilidade para os mais jovens, porque os mais jovens que também podem entrar e definir e vão ser participativos e importantes até a reta final, tanto os experientes como os mais jovens. Esse acesso não é importante só para o Londrina, né? Eu acredito que para vocês é muito importante, mas para a cidade tem um peso enorme. Londrina não está na Série A desde os anos 80, então muitos torcedores nem viu o Londrina lá. Isso é positivo para vocês ou é negativo? Essa situação da cidade? Não, claro que é positivo, muito positivo, inclusive para nós. Eu citei isso para o elenco, falei, a gente conquistando um objetivo desse, a gente vai antecipar em termos de carreira, assim, no sentido de projeção, 5 anos, às vezes 6 anos, né, de você estar aí em outros clubes ralando, disputando campeonatos de estaduais para buscar vaga isso, aquilo, não. Você conseguindo um acesso dessa forma e da maneira que a gente vem, o Londrina, e nessa sequência, comissão técnica jogadores, vindo de Série C para B, de B para A, isso aqui vai ficar marcado. A gente vai antecipar assim, em fases importantíssimas. E que em qualquer profissão, em qualquer empresa que quer dar o seu salto rapidamente, é necessário antecipar fases. Então nós estamos tendo essa oportunidade. E por isso que nós, internamente, nós estamos muito focados.
estamos assim, se alguém quer mais do que ninguém é nós, pode ter certeza. E eu vejo isso nos jogadores, e eu vejo isso na nossa equipe de trabalho, né? Então todos os dias uma motivação, uma vontade, uma gana. Então o torcedor acredite que nós, mais do que ninguém, queremos esse acesso, porque realmente é o nosso futuro profissional. O Tencati, até pegando esse gancho de subir de uma B para A assim tão rapidamente, vocês já chegam a usar o exemplo da Chapecoense, talvez a equipe mais próxima assim, que teve esse salto, vocês chegam a conversar sobre isso? Claro, inclusive uma das falas que eu tive para eles foi o próprio Leicester, né? Uma equipe que no campeonato inglês teve essa ascensão, não nesse momento, porque o Leicester vindo de uma série de segunda divisão foi para A, né? E campeão da A. Mas eu até cito para eles, né? Uma equipe pequena, uma equipe desacreditada, é uma equipe que se ressurgiu das cinzas lá e jogadores que teoricamente tinham jogadores, como a gente tem aqui hoje, jogadores que já tiveram top de linha em vários clubes, mas perderam um momento, voltou para resgatar no Londrina nesse momento, para depois dar esse espaço para frente de novo. Jogadores que não chegaram lá ainda, jogadores jovens, jogadores que querem chegar lá. Eu até citei esse exemplo meu para os jogadores, eu não cheguei lá ainda, então eu quero chegar. Então, para nós aqui, todo mundo tem metas importantes a serem cumpridas, né? Esses mais jovens, que não chegou lá ainda, que quer chegar, né? A comissão técnica da mesma forma, e os jogadores que nós temos no elenco, os mais experientes, que já estiveram lá, que já passaram por essa transição de Série A, jogar campeonatos internacionais, jogadores top de linha, sabem o que viveram e gostariam, tenho certeza, de voltar para lá. Então, voltar com o Londrina, pô, o clube que tem de projeção é fantástico. Então a gente cita isso, que isso aí é o que está movendo nós, uma esperança, uma vontade tremenda de chegar lá, de voltar para onde a gente quer estar, onde todo mundo quer estar, que é disputar uma Série A. Então isso para nós como se diz, é a galinha dos ovos de ouro, né? Não tem como. Então se alguém até falava isso para os jogadores, muitos agora me ligando para montagem de equipe para o Campeonato Paranaense, pedindo jogador, pedindo emprestado jogador. Até eu falei para ele, falei, 2 anos atrás, Londrina está nessa condição, né? Se preparando para os estaduais, não tinha calendário, porque disputava a Série D. Não, hoje nós estamos em um foco totalmente diferente, olha, brigando para disputar uma vaga para a Série A. Então como muda rapidamente o futebol. Então por isso que eu digo, de uma oportunidade dessa que nós estamos vivendo, né, de você conseguir dar um salto, subir para a Série A, nós não temos às vezes dimensão do que vai transformar as nossas carreiras. Então por isso que eu afirmo de novo, mais do que ninguém, comissão técnica e jogadores querem isso, porque é a nossa subida profissional, é o nosso ápice profissional, então nós queremos muito, muito mesmo. O Germano, qual é a motivação para esse jogo contra o Atlético? A motivação alta, foco ao extremo para a gente obter um resultado positivo, ainda mais nessa reta final agora, se encaminhando para um sprint final aí. Então a motivação ela é importante nesse momento pelos objetivos que nós temos diante da competição. Então o nosso foco, a nossa motivação, a nossa dedicação, o nosso empenho vai ser altíssimo nesse jogo agora contra o Atlético Mineiro. E qual é a estratégia para enfrentar esses 4 jogos finais? Na verdade, estando nesses 4 jogos, nós temos que pensar único e exclusivo do Atlético, porque nós vamos ter consequências através desse resultado diante do Atlético. Então, uma vitória nos coloca à frente novamente de disputa por essa vaga. Então nós temos que pensar exclusivamente no Atlético Goianiense. Não tem como pensar no último jogo do Bragantino, aquilo que nós temos que fazer por agora. Então a nossa estratégia está voltada em cima do Atlético Goianiense, uma estratégia onde que nós temos como obrigação um resultado positivo, uma vitória. Então é em cima disso que nós vamos trabalhar para buscar esse resultado. Um jogo de final, Germano. É uma final antecipada, sem dúvida. Eu acho que é mais uma dessas finais que nós estamos fazendo. Eu acho que o grande êxito do Londrina até então, nesse momento, é tratar cada jogo como se fosse uma decisão. Porque assim como a primeira, segunda, terceira rodada foi importante naquele momento, como está sendo agora. Então, sem dúvida nenhuma, é uma decisão para nós, onde nós vamos colher fruto em cima desse jogo que nós vamos ter contra o Atlético. Então, não adianta fugir e pensar em outro jogo, outra equipe, num momento como esse. Nós temos que pensar no Atlético. Nosso foco, nossa força está voltada exclusivamente para esse jogo. E o que esperar do Atlético? O que vocês esperam do Atlético? Nós temos que pensar em nós nesse momento. Acho que daquilo que nós vamos produzir, daquilo que nós temos como acrescentar nesse jogo. Lógico que é uma equipe muito difícil de se enfrentar, uma equipe que está tendo uma regularidade muito boa, tanto dentro quanto fora de casa. É uma equipe que tem
que está no topo hoje pela regularidade de ponto que tem buscado tanto dentro quanto fora. É uma equipe muito regular, uma equipe muito experiente, uma equipe que tem uma estratégia de jogo muito bem definida, né, com jogadores de qualidade, jogadores, né, que têm tido essa regularidade na competição toda. Mas eu acredito que, acho que independente dessa estratégia que eles vêm montada, até porque eles têm um jogo ainda, um clássico nesse final de semana, antes de nos enfrentar, mas eu acho que independente de qualquer resultado que eles venham a ter, é uma equipe muito difícil de se enfrentar. Então, nós vamos ter que estar muito bem preparados e muito bem focados para não ser surpreendido e obter a vitória. Ô Germano, até pegando essa questão da subida do Londrina, Série D, Série C, você jogou todas essas divisões com o Londrina. Série D de 2013, Série C 2015, Série B 2016. Tendo a chance de jogar a Série A, você é um jogador que foi formado no clube. O que é diferente para você viver esse momento, vendo aí a Série A tão perto? É um momento único, né? De passar todas essas fases, todo esse momento. Uma oportunidade única, não só eu, mas eu acho que o elenco todo, a cidade toda, uma projeção como essa, o exemplo do Chapecoense, né, que veio no Chapecoense numa batida da 4ª divisão, tendo um acesso na primeira. Eu acho que nós vivemos esse momento, né? Lógico que é tudo uma questão de degrau e nós vivemos isso desde a Série D. E para mim, sem dúvida nenhuma, é um momento muito especial, porque é um clube onde que eu iniciei, né, profissionalmente, é o clube onde que eu acabei retornando de um momento difícil, né, de 1 ano e meio parado, né, tive uma saída, um retorno novamente, né, e ter essa oportunidade, eu acho que ela é única para mim, né, de poder retribuir, acho que de uma forma, né, do meu trabalho, de tudo aquilo que eu recebi nesses anos todos que eu tive desde o meu início de carreira aqui. Eu acho que é um momento único que todos nós estamos procurando viver, não queremos deixar de passar isso, né? Já chegamos até aqui com essa possibilidade de acesso e nós vamos até o final em busca disso. Mas eu acho que é um momento muito especial que eu estou vivendo, junto com todos os meus companheiros, com o clube. E eu acho que é pensar e colocar todas as forças nesses 4 jogos para que a gente tenha sucesso. Germano, como é que vocês estão acompanhando esse final de rodada? Tem jogo hoje, Bahia, né? E tem amanhã Náutico, Avaí. Como é que vocês estão acompanhando? Esperamos que, né, um tropeço dessas equipes aí, né, infelizmente não conseguimos ter a vitória, né, de estar no G4. Esperamos que não se distancie tantas essas equipes. Lógico que ainda antes dessa rodada dependia só de nós, só depende de nós, uma questão de acesso, até pelos confrontos que nós temos. Mas sem dúvida nenhuma a gente vai estar secando essas equipes aí para que não obtenha resultado nem vitórias. Mas crendo ainda na nossa atuação, crendo ainda nessa dependência dessas vitórias que restam a nós nesses 4 jogos para a gente obter o sucesso, né, e o acesso. Então, mas sem dúvida nenhuma, assim como teve outras rodadas, né, como o Náutico perdeu para o Luverdense, naquela que nós desejávamos tanto que não conquistasse a vitória, é dessa mesma forma que a gente vai encarar aí, assistindo esses jogos dele nesse final de semana. E torcer para o Paraná. Nós vamos ter que torcer para a equipe dele, sim, para que não venha vencer, né, até por essa projeção, né, desse penúltimo jogo na rodada, onde nós vamos enfrentar a equipe do Avaí, onde que a diferença hoje não é só a questão do termo de pontuação, mas é o número de vitórias, né? Então tem que fazer com que esse confronto chegue numa distância menor de pontuação, né, porque a gente acaba enfrentando eles e a gente tem esse sucesso aí de poder obter a vitória. Mas sem dúvida nenhuma vamos continuar fazendo o nosso trabalho, né, acreditando no melhor resultado nessas 4 partidas. Mas se tiver que secar alguém aí, tiver que torcer por um tropeço, a gente vai estar fazendo o nosso papel também de torcedor.